Ela sempre prezou e admirou sua irmã mais velha. Minha irmã mais velha sempre foi o meu modelo. Ela é capaz de sofrer e pagar um preço pelo dever e é muito ativa. Ela busca a verdade e será salva com certeza. Mas, de repente, ela descobre que a igreja colocou sua irmã em isolamento para reflexão. Eu não posso acreditar que isso seja verdade. Seus bons comportamentos no passado são apenas uma ilusão? Como as pessoas deveriam ser discernidas? E como tratar pessoas que se despendem e pagam um preço conforme a verdade? Num dia de março deste ano, ouvi que a igreja colocou a minha irmã mais velha em isolamento para reflexão. Meu coração parou. Eu não podia acreditar no que ouvi. Desde que passei a crer em Deus, ela foi meu modelo. E eu a prezava e admirava. Achava que ela acreditava em Deus e buscava a verdade e que seria salva. O isolamento dela para a reflexão foi como uma bomba para mim. Como isso era possível? Ela era boa em pregar o evangelho. Começou a crer e converteu muitas pessoas. E foi capaz de sofrer e pagar um preço. Se algo era necessário para a obra da igreja, ela fazia de forma proativa e nunca se recusava. Ela cumpria o dever de manhã à noite e era muito ativa. E ela sempre me dizia para orar mais e me aproximar de Deus. E eu via que era assim que ela praticava. A primeira coisa que ela fazia de manhã era orar a Deus. Ela ouvia hinos sempre que tinha tempo, e antes de dormir, ela ouvia recitações da palavra de Deus. Ela buscava a verdade. Como poderia ser isolada para reflexão? Será que a líder errou? Eu fiquei pensando, se alguém que busca com entusiasmo não é qualificado aos olhos de Deus, eu não tenho esperança de ser salva por Deus. Deus quer que as pessoas cumpram o seu dever com coração, mente e força, que é algo que eu não faço. Eu também serei enviada para isolamento para reflexão? Se isso acontecer, como devo tratar o assunto? Continuarei acreditando em Deus? Quanto mais eu pensava nisso, mais inquieta eu me sentia, como se tomada por um senso de crise. Eu sempre achei que um dia eu seria expulsa. Ali, também fiquei muito triste. Comecei a ficar alerta contra Deus, cansada do meu dever e sem vontade de comungar. Deve haver uma razão para o isolamento da sua irmã. A igreja não seria injusta com ninguém. É. Também pensei assim, então mais tarde, encontrei alguém a quem perguntar sobre a situação da minha irmã. E por que ela foi isolada? Ela pregou sem princípios e agiu arbitrariamente. Pregou para alguns com humanidade ruim e alguns não acreditavam, sinceramente, em Deus. Isso não estava de acordo com os princípios. Os irmãos a lembraram e ajudaram muitas vezes, porém ela se recusou a aceitar. E ela argumentou e disse: as pessoas vieram, por que não pregaria para elas? Às vezes, ela parecia aceitar as coisas, mas ainda não seguia princípios e continuava a fazer coisas do jeito dela. O que resultou na interrupção da obra evangelística. Quando havia algo, ela não aprendia lições, sempre discutia e espalhava negatividade e noções. Certa vez, numa reunião de recém-convertidos, ela disse: pelo meu dever, deixei minha família e negócio, sofri e paguei um preço. Mas ainda há muitas dificuldades na minha vida. Por que Deus não me mostra a graça e me abençoa? Alguns recém-convertidos tiveram noções depois de ouvir isso e seguiram-na queixando-se de Deus. Isso é muito sério. Sim. Por sempre agir sem princípios e ser imprudente na pregação, espalhar negatividade para enganar as pessoas, o que interrompeu o trabalho da igreja, e por se recusar a se arrepender, ela foi isolada. O que você achou depois de ouvir isso? Fiquei surpresa quando ouvi sobre esse comportamento. Não podia acreditar que era verdade. Os bons comportamentos que eu tinha visto dela eram apenas ilusão. Mais tarde, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz:
Algumas pessoas dizem: se alguém come e bebe das palavras de Deus e comunga a verdade diariamente, e é capaz de cumprir seu dever normalmente, isso demonstra uma busca da verdade? Se alguém faz tudo o que a casa de Deus arranja e nunca causa perturbação nem interrupção, e embora haja vezes em que ele viola os princípios da verdade, ele não o faz conscientemente nem de propósito? Essa é uma boa pergunta. Tal pensamento está na mente da maioria das pessoas. Em primeiro lugar, vocês devem entender se alguém seria capaz de alcançar um entendimento da verdade e ganhar a verdade aderindo consistentemente a tal prática. Ele seria? O que vocês acham? Tal prática é toda correta, mas ela parece ser algo mais semelhante a um ritual religioso. É seguir regras. Isso não pode levar a um entendimento da verdade, nem ao ganho da verdade. Então, que tipo de comportamento é esse, na verdade? É um tipo de comportamento superficialmente bom. Gosto dessa resposta. É meramente comportamento bom que resulta de um fundamento da consciência e da razão da pessoa, como resultado de ela ter uma educação positiva. Mas nada mais é do que bom comportamento e está longe de ser uma busca da verdade. Qual, então, é a causa principal que subjaz a esse comportamento? O que o produz? Ele é produzido pela consciência e razão do homem, por sua perspectiva moral, por seus sentimentos favoráveis em relação à crença em Deus e por seu autodomínio. Sendo bom comportamento, ele não tem relação alguma com a verdade. Essas não são de forma alguma a mesma coisa. Bom comportamento não é igual a praticar a verdade. E alguém que se comporta bem não é necessariamente aprovado por Deus. Bom comportamento e praticar a verdade são duas coisas diferentes, e elas não têm relação alguma uma com a outra. Praticar a verdade é a exigência de Deus e está inteiramente alinhado com sua vontade. Bom comportamento provém da vontade do homem e contém as intenções e os motivos do homem. É algo que o homem vê como bom. Embora bom comportamento não seja um ato maligno, ele é contrário aos princípios da verdade e nada tem a ver com a verdade. Bom comportamento não tem relação alguma com a verdade. Não importa de que forma ele seja bom, nem como ele se conforme às noções e imaginações do homem. Portanto, qualquer quantidade de bom comportamento não receberá a aprovação de Deus. Já que bom comportamento é definido como tal, então, obviamente, ele não envolve a prática da verdade. Esses comportamentos provêm dos esforços subjetivos do homem, de suas noções, preferências e vontade. Não são manifestações do arrependimento que segue ao autoconhecimento verdadeiro do homem por ter aceito a verdade e o julgamento e o castigo das palavras de Deus. Nem são comportamentos ou ações da prática da verdade que resultam da tentativa de se submeter a Deus. Vocês entendem isso? Isso significa que esses comportamentos de forma alguma envolvem uma mudança no caráter da pessoa, ou aquilo que resulta de passar pelo julgamento e o castigo das palavras de Deus, ou o arrependimento verdadeiro que resulta do conhecimento do próprio caráter corrupto. Certamente não envolve a verdadeira submissão do homem a Deus e à verdade, ou um coração de reverência e amor a Deus. Bom comportamento nada tem a ver com essas coisas.
é meramente algo que vem do homem e que o homem vê como bom. Mas existem muitas pessoas que veem esses bons comportamentos como um sinal de uma prática da verdade. Esse é um erro grave. Uma opinião e um entendimento absurdos e falaciosos. Esses bons comportamentos só são execução de cerimônia religiosa, um jeito de agir sem se envolver. Eles não têm a menor relação com a prática da verdade. Deus pode não os condenar diretamente, mas Ele não os aprova. Disso vocês podem ter certeza. Amém. Amém. Aprendi com a palavra de Deus que só porque alguém pode abandonar, despender-se, pagar um preço e fazer umas boas ações, isso não significa que ele busque e pratica a verdade. Essas manifestações não envolvem mudanças de caráter. São apenas práticas baseadas no esforço pessoal, noções e preferências das pessoas. Sim. Eu só vi a minha irmã lendo as palavras de Deus, orando frequentemente e sofrendo e pagando um preço no dever. Mas não vi que motivos tinha para sofrer, nem se ela tinha mudado, nem se ela obteve resultados através do dever. Em minhas imaginações, achei que ela acreditava em Deus e buscava a verdade. Eu fui tão tola. Aparentemente, ela parecia se ocupar com o dever todo dia. E fazia o que a igreja arranjava. Mas cumpria o dever sem princípios, e era arrogante e agia arbitrariamente. Os irmãos a ajudavam muitas vezes, porém ela não aceitava nem refletia sobre si mesma. E espalhava noções na igreja e interrompia a vida de igreja. Isso era cumprir o dever? Isso era claramente fazer o mal. Sim. Antes, por não entender a verdade e não ter discernimento, eu a considerava um modelo. Aplicando a palavra de Deus, vi que ela trabalhar duro, abandonar as coisas e despender-se era no máximo bom comportamento. Não tinha nada a ver com praticar a verdade. Certo. Ela acreditou em Deus por anos, mas não praticou a verdade. E espalhou ideias negativas e perturbou o trabalho da igreja. Ela não era alguém que buscava ou aceitava a verdade nem um pouco. Exato. A verdade revela as pessoas. Para avaliar se alguém busca a verdade, a chave é a atitude em relação à verdade. Se ele busca e pratica a verdade quando acontecem coisas e se teme a Deus. Essa é a chave para ver e discernir as pessoas. Sim. Mais tarde, eu li as palavras de Deus e ganhei discernimento do caráter e da essência dela de estar farta da verdade. Deus diz: estar farto da verdade não se manifesta só como sentimentos contrários à verdade quando uma pessoa ouve. Inclui falta de disposição para praticar a verdade. Ao chegar a hora de praticá-la, essa pessoa se retira e a verdade não tem nada a ver com ela. Quando algumas pessoas comungam durante reuniões, elas parecem animadas. Gostam de repetir doutrina e de fazer declarações altivas para enganar e conquistar os outros. Isso faz com que pareçam bem e se sintam bem. E continuam sem parar. E depois há aquelas que estão ocupadas o dia todo com assuntos de fé. Lendo as palavras de Deus, orando, ouvindo hinos, fazendo anotações, como se não pudessem estar separadas de Deus. O dia inteiro elas estão ocupadas com seus deveres. Será que essas pessoas realmente amam a verdade? Não têm qualquer caráter que esteja farto da verdade? Quando é que uma pessoa pode ver o seu verdadeiro estado? Quando chega o momento de praticar a verdade, ela se esquiva e não aceita quando é podada e tratada. Ela poderia estar relutante e aceitá-la porque não compreende o que ouve ou não entende a verdade? Nenhum dos dois. Ela é governada pela sua natureza e o problema é de caráter. No seu coração, ela sabe que as palavras de Deus são a verdade e são positivas. Que praticar a verdade pode mudar seu caráter e, assim, satisfazer a vontade de Deus. Mas simplesmente não as aceita, nem as pratica. Isso é estar farto da verdade. Amém. Amém.
Eu sempre achei que, se alguém pudesse renunciar, se despender e cumprir um dever, ele estaria buscando a verdade. Agora eu via que essa opinião não estava conforme a verdade. Não importa quanto uma pessoa pareça sofrer, se ela nunca aceita ou pratica a verdade quando acontecem coisas e não cumpre o dever conforme os princípios, ela está farta da verdade e não mudará. Não importa há quanto tempo ela crê em Deus. Certo. Comparando isso com a minha irmã, embora ela aparentasse ser piedosa e lesse a palavra de Deus, ouvisse hinos, orasse, sofresse e pagasse um preço no dever, e parecesse ser crente em Deus e que buscava a verdade, de fato, ela não aceitava a verdade. Ela era superficial e agia arbitrariamente no dever. Quando os irmãos apontavam os problemas dela, ela sempre discutia e raciocinava, nunca refletia sobre si mesma. Seu caráter não mudou depois de acreditar em Deus por anos. Ela era uma das incrédulas fartas da verdade descritas por Deus. Sim. Ela podia abandonar as coisas, despender-se, mas fazia isso em troca de graça e bênçãos de Deus. Quando os ambientes que Deus arranjou não eram o que ela desejava, ela reclamava e espalhava negatividade e perturbava os irmãos. Ficou claro que ela não tinha a menor reverência por Deus. Quando se despendeu por Deus, ela estava negociando e enganando a Deus. As pessoas olham para a aparência. Quando vemos que os outros podem fazer boas ações, assumimos que são bons. Mas Deus olha para o coração e a essência das pessoas, e para sua atitude para com a verdade. Se alguém pode aceitar a verdade, e quando enfrenta poda e tratamento, se pode buscar a verdade e refletir sobre si, ganhar conhecimento, odiar a si mesmo e produzir arrependimento, esse é alguém que busca e ama a verdade, e esse é alguém que Deus salvará. Se a natureza de alguém é teimosa e farta da verdade e o caráter dele não mudou depois de acreditar em Deus por anos, então mesmo que exteriormente faça boas ações, isso é hipocrisia e disfarce. Certo. Os fariseus pareciam ser piedosos e faziam muitas boas obras, mas sua natureza era se cansar da verdade e desprezá-la. Quando o Senhor Jesus expressou a verdade e trabalhou para salvar as pessoas, eles resistiram a ele e o condenaram. E no final, eles o pregaram na cruz pelo que foram amaldiçoados e punidos por Deus. Sim. Só então eu entendi que sem a verdade somos ignorantes. Não vemos a essência das pessoas. E não entendemos o tipo de pessoas que Deus gosta ou salva. Quando soube que minha irmã foi isolada para a reflexão, não entendi. Achei que era porque a líder não investigou e que era um erro. Somente aplicando a palavra de Deus, eu vi que o isolamento da minha irmã estava de acordo com os princípios e a líder não cometeu um erro. Certo. Nesse momento, senti um grande alívio. Graças a Deus. A forma correta de ver as pessoas é baseada na palavra de Deus. Mais tarde, comecei a me perguntar. Quando soube que a minha irmã estava isolada para a reflexão, embora soubesse que devia receber de Deus e que Deus é justo, involuntariamente eu ainda tinha muitas considerações e preocupações. Me preocupava por crer em Deus por pouco tempo e não ter cumprido bem o meu dever, então eu seria expulso um dia? Então comecei a entender mal a Deus e me defender dele. Mas eu sabia que havia lições aqui que eu precisava aprender. E orei a Deus pedindo-lhe que me guiasse na compreensão de sua vontade. Certa vez, numa reunião, li as palavras de Deus. Deus diz: se desejam ser aperfeiçoados por Deus, devem aprender a como experimentar todas as coisas e ser esclarecidos em tudo que sofrem. Seja bom ou ruim, isso deveria lhe trazer benefício e não deveria fazer você se tornar negativo. Em qualquer caso, você deve ver as coisas a partir do lado de Deus e não analisá-las a partir da perspectiva humana. Se você experimentar desse modo, então seu coração se encherá com os fardos da sua vida. Você sempre viverá à luz do semblante de Deus, não se desviará facilmente.
Tais pessoas têm um futuro brilhante à frente. Eu decido o destino de cada pessoa não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão. Mas de acordo com ela possuir ou não a verdade, não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Logo, todos os punidos são punidos por causa da justiça de Deus e como castigo por seus numerosos atos malignos. Amém. Amém. Da palavra de Deus, eu entendi que, diante do isolamento da minha irmã, a vontade de Deus era que eu aprendesse lições e discernimento, aprendesse a ver as pessoas conforme a palavra de Deus e entendesse de quem Deus gosta e quem Ele odeia. Sim. Mas quando soube que a minha irmã estava isolada para a reflexão, eu tive mal-entendidos e dúvidas. E vivi em negatividade e fraqueza. Porque criei em Deus havia pouco tempo. E por não ter sofrido ou pago tanto quanto ela, temi que eu pudesse ser expulsa também. Agora eu entendi que Deus não determina o fim das pessoas com base em quanto tempo elas acreditam ou quanto elas sofrem. Sim. Ele o faz se por meio da crença em Deus as pessoas podem ganhar a verdade e aprender a obedecer e adorar a Deus. O fato é que não importa quantos anos uma pessoa trabalhe ou quanto ela renuncie e pague um preço, se ela não ganhar a verdade e seu caráter corrupto não mudar, no final ela não será salva. Se cometer muitos males e não se arrepender, será punida por Deus. Essa é a justiça de Deus. Sim. Paulo trabalhou muitos anos e sofreu muito. Ganhou muitos pregando o evangelho e estabeleceu muitas igrejas. Mas seu caráter de vida não mudou nem um pouco. Ele se tornou mais arrogante. No fim, declarou que vivia como Cristo e foi condenado por Deus. Certo. Paulo é o exemplo clássico de que só entusiasmo, renunciar e despender-se não são suficientes em nossa crença em Deus. O que importa é buscar a verdade e mudar o caráter. Esse é o padrão que determina se as pessoas podem ser salvas. A casa de Deus faz o trabalho de limpeza e envia certas pessoas para isolamento, para impedi-las de perturbar a vida de igreja. É proteção para elas e também beneficia o trabalho da igreja. Certo. Mas seu desfecho final é determinado por sua natureza e essência, se elas buscam a verdade e a senda que seguem. Quando as pessoas falham e caem, se puderem refletir sobre si e se arrepender, ainda podem ser salvas por Deus. Se elas permanecem impenitentes, continuam a viver de corrupção, perturbam e fazem o mal, ou se desistem de si ou ficam negativas, elas são descrentes e malfeitoras. São reveladas e expulsas, e não são salvas por Deus. Certo. Deus tem princípios para quem Ele salva. Eu tive mal-entendido sobre Deus, porque eu não conhecia os princípios de Deus para avaliar as pessoas. Eu não conhecia o caráter justo de Deus. Eu estava muito concentrada no meu futuro e destino. Através do isolamento da minha irmã, ganhei alguma compreensão do caráter justo de Deus. E vi que, embora as pessoas pareçam despender-se em sua crença, se elas não aceitam a verdade, não a praticam e não cumprem seu dever conforme os princípios, no final, elas não serão salvas e serão reveladas e expulsas por Deus. Isso mesmo. A purificação da igreja foi também um sinal de alerta, que me permitiu refletir sobre mim e me arrepender a tempo, evitar seguir o caminho do fracasso, concentrar-me em buscar a verdade e cumprir bem o meu dever conforme os princípios. Graças a Deus. Sua experiência é muito prática e muito benéfica para mim. Graças a Deus.